nossa família. Viemos de alguém que deu voz, aonde você conhece, até onde você conhece. Mas os nossos ancestrais, os nossos descendentes, eles vieram de algum lugar. E aonde eu quero chegar com essa minha fala? Hoje pode ser refletido no nosso dia a dia algo que os nossos antepassados passaram. Talvez alguém da sua árvore genealógica veio da Itália, ou foi escravizado, ou teve um sofrimento, ou passaram pela pandemia da gripe espanhola. Então, quando nós entendemos e conhecemos e buscamos saber quem nós somos, da onde nós viemos, nós conseguimos entender melhor as ansiedades, doenças, sintomas, às vezes, de pânico que nós sentimos hoje. Quando eu falo a vocês da onde nós viemos, é quando nós buscamos conhecer a nossa história. Como nós nos sentimos hoje? Como você conhece os seus antepassados? Quando falamos de antepassados, nós não entramos na constelação sistêmica familiar numa crença, nós não entramos numa abordagem onde tem o sexo definido, nós lidamos com o universo, com a quântica. Nós lidamos com o universo que nos dá o comando para sair, às vezes, dessa ansiedade, desse emaranhado, aonde nós trazemos na nossa genética. Bert Helling, ele foi o formador de todo o sistema de constelações, onde ele entendeu quando nós olhamos os nossos antepassados com amor e quando nós aceitamos as dores dos nossos antepassados, nós conseguimos curar hoje, olhar com amor e receber esse amor nós hoje no nosso dia a dia. Quando eu conheço da onde eu vim, quando eu sei quem eu sou, eu consigo me reconhecer. E como nós podemos fazer isso? É claro que hoje, no nosso dia a dia, às vezes nós não sabemos quem são nossos avós. Às vezes nós não temos tempo de saber quem foram nossos bisavós, tataravós. Por quê? Normal. No dia a dia, na correria, e existe esse desligamento familiar. Eu saio de casa, eu vou, meus pais talvez nem existam mais, nem estão comigo, ou talvez meus pais não fazem parte mais da minha vida e eu sigo a minha história, eu sigo o meu caminho, eu faço a minha vida e eu vou sozinho. Quando nós falamos de olhar para os meus, olhar o nosso sistema familiar, eu vou reconhecendo quem eles foram, do jeito que eles foram, como eles foram, não importa se eles foram bem-sucedidos, se eles não foram amados, se eles sofreram, se eles foram escravizados. Quando eu entendo a minha história, eu me reconheço e eu me entendo melhor. Por que eu falo hoje sobre esse tema? Porque às vezes, quando eu estou me deparando com algumas situações hoje, com essa pandemia, onde eu sou condicionada a me adequar no nosso dia a dia, no isolamento, ou convivendo sozinho, ou talvez com pessoas que eu não tenha, ou não tenho o hábito de conviver, eu tenho alguns conflitos,
eu tenho algo que eu não consigo entender, o porquê que eu tenho aquelas reações, por que que eu tenho aquele sentimento, ou por que que eu não consigo me entender. Hoje, com essa nova condição que nós estamos sendo que tendo que nos habituar a viver o nosso dia a dia, e quando nós conseguimos, no tempo que nós temos mais hoje nesse convívio de isolamento, quando eu consigo olhar, estudar e fazer a minha árvore genealógica da forma que você puder, que o eu puder fazer, aonde eu vou atrás lá dos meus antepassados e eu vou olhar da onde eu sou. Eu vim da meus avós, bisavós vieram da onde? Da Itália. Qual é o comportamento do italiano? Ou eu sou daqui mesmo, da região da fronteira, aonde teve a guerra, aonde eu talvez fui tirado do meu chão, onde teve a guerra com os paraguaios. Então, da onde vem a minha cultura? Ou eu vim da Espanha, ou vim, da onde eu vim? Quando eu sei da onde eu sou descendente, eu consigo entender melhor o meu comportamento. E na constelação sistêmica familiar, nós temos que olhar para todos eles. Muitas vezes nós repetimos histórias. Como nós repetimos histórias? Histórias onde temos vícios, história onde trazemos alguns sintomas, doenças. Você pode observar algumas famílias que parecem perfeitas e alguém da família é a ovelha negra e você ou nós sempre dizemos assim, por que ele tem esse comportamento, sendo que vem de uma família perfeita, vamos dizer. Enfim, quando nós olhamos, quando nós entendemos que ele pode estar repetindo história de alguém que não foi olhado do sistema familiar, e essa pessoa, ele reconhece, ele honra, ele começa a olhar para esse que não foi reconhecido, ele consegue sair desse emaranhado. Então, quando nós, nesse tempo de isolamento, sentimos ansiedade, não nos compreendemos a nós mesmos, ou não conseguimos conviver em harmonia com aqueles que estão ao nosso redor no dia a dia hoje, nesse isolamento, e eu começo a olhar para a minha história, eu começo a entender a minha história, eu consigo ter uma harmonia, um equilíbrio. Nós sempre vamos buscar o equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio emocional. Nem muito e nem pouco. Eu não vou ser perfeito, mas eu também vou conseguir viver em harmonia comigo mesmo. Quando eu me reconhecer, e agora eu passo a falar sobre as chaves da memória do nosso corpo, onde nós trazemos sintomas corporais através das emoções, quando eu reconheço a minha história, eu começo a me reconhecer, a me encontrar, eu começo a ter um autocontrole. Vou ser perfeito? Não, mas eu tenho um autocontrole sobre os meus sentimentos, sobre o meu corpo e sobre a minha mente. Nós trabalhamos o corpo, a mente e a alma. Aonde vem a alma? Vem todo esse processo de nós olharmos para os nossos antepassados, para os nossos ancestrais. Independente de crença, se eu sou ateu, evangélico, católico, espírita, independente da crença, nós precisamos olhar para a nossa alma.
aonde a alma está ligada aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais. Quando fizemos esse movimento e voltamos para o eu, Amélia, eu começo a me reconhecer. Quando eu me reconheço, eu consigo entender o movimento do meu corpo, dos meus sentimentos. Como eu faço isso? Como eu me reconheço os sintomas, o meu corpo, as chaves da memória do meu corpo? Quando eu entendo a emoção dá o sintoma corporal. Quando eu trago esse autocontrole para mim, eu consigo lidar com as ansiedades do dia a dia que nós vemos enfrentando. Quando eu respiro, me reconheço e entendo quando as dores que eu tenho pode ser da gestação, pode ser agora não mais a minha história dos meus ancestrais, mas da gestação, da minha infância, de algo que eu sofri na minha pré-adolescência, na minha adolescência, um trauma que está congelado no meu inconsciente. Quando nós trazemos esse reconhecimento corporal e eu entendo que esse trauma ele pode ser liberado com alguns exercícios, com algum reconhecimento do meu próprio corpo, eu consigo ter uma qualidade de vida, mesmo em isolamento. As memórias do corpo, elas estão muito ligadas a fatos simples que podem ter acontecido na nossa vida. Na pré-infância, quando nós temos uma fala, um gesto, talvez até uma agressão, dos nossos 4 aos 7 aninhos, nós congelamos às vezes uma memória. Eu sempre digo, a mãe ela pode colocar 10 filhos, 5 filhos, 2 filhos, um do ladinho do outro, e ela pode fazer o mesmo movimento, a mesma fala, talvez o mesmo gesto, ou talvez até uma agressão. Uma das crianças vai congelar aquela memória de dor e um dia, quando algo acontecer ou alguma coisa acontecer que leva ele lembrar essa atitude de sofrimento que ele teve em relação à mãe, ao pai, ou com quem ele está convivendo naquela idade, ele vai trazer o sintoma corporal. Esse sintoma corporal vai se expressar numa dor. Uma dor na coluna, uma dor de cabeça, a gastrite. Os sintomas, eles vêm representando esse trauma que essa criança teve nessa fase. Quando passamos dos 7 até os 12, 13 anos, nós estamos definindo os nossos sentimentos. Estamos definindo a nossa sexualidade, o nosso comportamento. Quando eu entendo que naquela fase eu não tive o amor suficiente da mamãe, do papai, da avó, da madrinha, do padrinho, qualquer que você esteja convivendo nessa fase, mas hoje eu entendo que eu posso retribuir a mim mesmo com exercícios, eu consigo ter uma qualidade de vida. Vamos lá por fase. Veja que nós começamos trabalhando os nossos antepassados, ancestrais, reconhecendo, buscando a nossa história, e eu creio que, eu tenho certeza que cada um de nós que estamos participando dessa live, nós vamos buscar a entender a nossa história,
Provavelmente vocês têm já esse movimento, mas se alguém não tem esse movimento, que nós começamos por eles e depois passamos para a fase das chaves emocionais do corpo, onde é o eu, onde eu me reconheço, eu me entendo, por fases das etapas da idade. Depois dos 14, 15, 16 anos, vamos chegar na idade atual, né? Nós começamos a adquirir sentimento pelo outro. Quando nós temos uma base familiar, quando nós temos, não importa se é papai, se é mamãe, que convive com esse pré-adolescente, mas quando ele tem alguém que lhe dá suporte, que ele olhe, que ele confie, ele tem já um preparo futuro do corpo e da mente. Por que eu estou abordando desde lá o início, para que nós consigamos nos entender no dia de hoje? Quando eu reconheço o meu corpo, quando eu me entendo, quando eu busco esse equilíbrio, e lá na fase já do jovem adulto, eu consigo entender que aquele sofrimento que eu tenho, que eu vivi lá na minha pré-infância, na minha infância, na minha pré-adolescência, hoje traz sintomas corporais, mas eu entendo que esse sintoma corporal são apenas sentimentos que eu trago do meu inconsciente para o meu subconsciente. Muito bem. O meu subconsciente, ele vai dar o comando para que eu consiga somatizar essas doenças hoje, já na fase adulta. Quando eu sinto algo como pânico, ansiedade, medo, hoje já na fase adulta, e eu consigo trabalhar todas essas etapas, eu tenho uma qualidade de vida. Ok, mas Amélia, o tema de hoje é como eu vou lidar, né, com esse enfrentamento de ansiedade em momentos de isolamento. Vamos chegar lá. As nossas emoções, né, com essas ansiedades. Nós estamos vivendo agora nessa fase, estamos chegando nessa fase, aonde eu tenho que conviver com quantas pessoas dentro de casa que eu não tinha o hábito de convivência diariamente por muito tempo. Enfim, todo momento nós ouvimos essa fala. Temos abordagem que vão dando direcionamento como eu vou conviver. Mas como eu vou conviver se eu não me reconheço? E como eu vou fazer para me reconhecer, para que eu tenha esse autocontrole dessa ansiedade nesse isolamento? Quando eu sento, depois no final da live vou passar exercício para vocês. Quando eu sento, eu fecho meus olhos e eu sinto o meu corpo desde o topo da minha cabeça, vai passando para os músculos da face, para o tronco, braços, para minha barriga, pernas, pés, e eu começo a me sentir, a me reconhecer, eu começo a entender o meu corpo desde a fase lá da gestação. Mas eu consigo fazer isso em casa, só eu? Como eu consigo dar esse comando para meu autocontrole, para viver esses momentos de pânico, de ansiedade nesse isolamento? Esse é o primeiro passo. Segundo passo é que você olhe para a pessoa que você está convivendo no seu dia a dia.
e faça esse mesmo reconhecimento do outro. Mas como eu vou reconhecer o outro se eu não consigo trabalhar comigo mesmo? Primeiro, você vai fazer esse exercício que eu te disse, que eu passei. É você sentar e reconhecer-se a si próprio e depois olhar o outro. Com quem você convive? Com quantas pessoas você está condicionada hoje a conviver? Com quantas pessoas você está condicionada hoje num determinado ambiente a conviver diariamente? Sim, mas eu convivo com várias pessoas, com crianças, com pessoas de mais idade, com pessoas da mesma idade que eu, ou estou só com meu esposo, ou estou com filhos, ou estou com amigos. Como eu vou fazer esse reconhecimento do outro? Se eu moro com tantas pessoas, ou se eu estou eu sozinho ou com duas pessoas? Você vai entender e você vai olhar a história do outro. É óbvio que você não vai conseguir olhar toda a história dos antepassados do outro também, mas enfim, você vai buscar entender da onde ele veio, qual é a descendência dele também, qual é a cultura dele. Quais foram os momentos que ele teve lá na infância, se você tem a possibilidade de saber? Ou se você convive com seus pais, pedir aos seus pais que contem histórias suas, da sua infância, da gestação. Hoje temos tempo, hoje nós podemos abordar este assunto. E talvez esse isolamento, talvez esse condicionamento que nós estamos vivendo hoje nos dá essa oportunidade. Quando nós nos reconhecemos e tentamos olhar para o outro, nós conseguimos entrar num estado desejado e fazer uma reprogramação corporal. Essa reprogramação corporal, você vai dando o comando para que o pânico, a ansiedade, ela faça com que você tenha esse controle. Mas como eu vou ter esse controle e nessa ansiedade se eu já estou usando medicamentos? Paro com medicamento? Faço o quê? Não, você vai continuar a tomar o que você está habituado, porém, com esse direcionamento que nós estamos tendo dessa live, você vai entender o seu corpo. Se eu sinto dor de cabeça, é raiva acumulada. A dor de cabeça é raiva acumulada. Se eu sinto dores no antebraço, mágoa e culpa. De quem eu tenho sentido mágoa e culpa? O que me levou a ter essa mágoa, essa culpa? Se eu sinto dores no meu ombro, na minha nuca, você está sobrecarregado ou você passou por uma ofensa. Se eu sinto dores no meu abdômen, também pode ser raiva ou antagonismo, hostilidade. Se eu sinto dores na minha coluna, você pode ter passado por momentos de ofensa. Dores nos pés, dores no tornozelo, os pés, as mãos. São sentimentos que você está sendo desamparado, separado, rejeitado. As dores no tornozelo, uma indiferença. Então, quando eu vou reconhecendo o meu corpo e eu vou entendendo as dores que estão ligadas ao sentimento negativo, eu vou conseguindo liberar. Se você está com raiva e você vai se alimentar com raiva, provavelmente você vai ter azia, dor no estômago.
Então, quando você entende que o seu corpo fala o que você sente, e você entende que momentos em que você está com o sentimento aflorado, um sentimento negativo, você consegue dar o equilíbrio. Se você consegue lidar neste momento com esse sentimento. Se eu estou com raiva e eu tenho enxaqueca, eu vou me perguntar: de onde vem essa raiva? Com quem eu passei essa raiva? Como eu posso liberar essa raiva que está me dando enxaqueca, dor de cabeça? Por que eu estou com gastrite, com azia, com dor, com uma dor no estômago? O que me fez engolir algo que eu não queria engolir? Quando nós reconhecemos o nosso corpo, quando nós temos dores no, na panturrilha, no joelho, também é mágoa e culpa. Quando eu reconheço que eu estou magoado com alguém, ou alguém me ofendeu, e eu somatizei para o meu corpo, e eu reconheço que essa ofensa não é minha, que eu posso soltar e deixar sair essa ofensa, o corpo vai liberando também. Esse reconhecimento das memórias corporais faz com que você venha a ter o equilíbrio do corpo, da alma, quando nós reconhecemos os nossos ancestrais, do corpo, quando nós conhecemos as memórias corporais, os sintomas, as emoções que trazem esses sintomas para o corpo, e agora a mente. Como eu vou trabalhar com a minha mente? O meu inconsciente libera os traumas para o meu subconsciente dar o comando para o meu corpo, e aonde eu vou trabalhar no meu consciente no hoje. A mente vai dar o poder para o seu corpo ter o equilíbrio para que o seu corpo traga a saúde corporal e mental. Como agora vamos trabalhar a nossa mente? Se você puder, aonde você estiver, fechar os seus olhos e trazer uma imagem sua. Traga uma imagem sua no lugar onde você se sente muito bem. Traga uma imagem onde você se sente acolhido. E você vai trazer agora para o teu consciente essa imagem onde você dá o poder para o teu consciente permanecer a sua mente positiva nessa imagem. Onde você sente agora, através do seu consciente, dando o comando para o seu subconsciente do seu corpo para se manter neste equilíbrio. Respira profundo, puxa seu ar pelo nariz, solta pela boca, isso. Faça com que você permaneça o seu consciente dando esse comando positivo para que você permaneça nesse seu estado desejado. Esse é o seu estado desejado, de ter o equilíbrio, o autocontrole mental e corporal. Eu trabalho muito com a hipnose. É claro que nós não podemos fazer exercício de hipnose, de hipnoterapia, aqui nessa live. Mas na
hipnose, nós entendemos que nós podemos condicionar a nossa mente a não sentir dores. Numa sessão de hipnoterapia, nós podemos dar o comando mental para o corpo, que nós podemos ir aonde nós quisermos, com a mente, com o consciente. Uma sessão de hipnoterapia não tira a pessoa para o inconsciente. Você permanece consciente, mas você condiciona a tua mente, o teu consciente, a ter um corpo saudável. Você libera traumas do seu inconsciente e se mantém com o corpo saudável, com a mente, com a alegria, com o seu dia a dia mais leve, quando nós aprendemos a lidar com essas 3 etapas: o corpo, a mente e a alma. Muito bem, vamos lá. Eu sei que não podemos agora responder perguntas, mas no final a Elaine vai organizar algumas perguntas, né? Quando nós entendemos que as doenças ou alguma parte do nosso corpo afetada, ela tem uma causa onde nós podemos dar condições à nossa mente de um novo padrão de pensamentos. Vamos lá. Quando nós temos muito problemas respiratórios. É só de muita gripe. Uma comparação. Eu vivo engripada. Sempre tenho algum problema respiratório, né? É quando temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É só uma comparação. A nossa mente, o consciente, ele tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, como se fosse uma confusão mental, uma desordem. Às vezes, algumas pequenas mágoas do nosso dia a dia, desse isolamento. Às vezes, eu não consigo lidar diariamente com essas ofensas, com essas mágoas. Talvez seja a causa, essa a causa provável desse resfriado constantemente. Então, todos os sintomas corporais, todas as doenças, emoções negativas que nós não temos o autocontrole, ele tem uma causa provável. E nós podemos condicionar a nossa mente todos os dias a esse novo padrão. A esse padrão aonde nós comandamos a nossa mente. Como eu falei do resfriado, só uma comparação de um resfriado, né? O novo padrão de pensamento, podemos dizer assim: eu deixo a minha mente relaxar, eu deixo o meu corpo relaxar, eu aceito, eu solto e deixo sair toda essa mágoa. Eu me permito soltar e deixar sair toda essa mágoa. E você, todos os dias, você vai dar esse novo padrão de pensamento para a sua mente, para o seu consciente. Ok, mas e se eu sinto outras dores, se eu sinto medo, se eu tenho insônia, se eu não consigo me alimentar direito, qual é o novo padrão de pensamento? O que está causando isso em mim? Você vai, como eu disse lá no início, vai sentar, reconhecer o seu corpo, entender o que está dando esse comando para esse sintoma corporal, para essa doença,
para esse sentimento negativo e você vai dar um novo padrão de pensamento. Dar no positivo. Algo que você sempre tem um negativo, você vai transformar no positivo. Você vai escrever. Vai escrever post, vai colocar pequenas frases e ler diariamente. Esse novo padrão de pensamento vai condicionando o teu consciente a dar o equilíbrio para o teu corpo. Então, quando nós entendemos a nossa descendência, a nossa história, e sabemos que nós podemos honrar e respeitar os nossos antepassados do jeito que eles foram, e quando nós reconhecemos a nossa história, eu me reconheço, o meu corpo, eu consigo condicionar a minha mente hoje, o meu consciente, nesse novo momento que nós estamos vivendo de isolamento, a um novo padrão de vida. Mas como isso é tão fácil, é possível você fazer isso apenas ouvindo uma live? Sim. Quando eu me permito soltar e deixar sair toda a negatividade que eu estou me condicionando no meu dia a dia, você consegue sim ter esse equilíbrio. É claro que tem algumas pessoas que precisam de acompanhamento, de um profissional, mas como hoje nós estamos limitados, você pode você mesmo fazer esse exercício. Hoje nós temos acesso a muitas sessões terapêuticas online. E quando você se dá esse presente a si, de ter uma qualidade de vida, você também está dando esse presente a quem convive com você. Aquele que você está no seu dia a dia. Seu esposo, esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos. Quando você se dá a oportunidade de se reconhecer e de se amar, você é capaz de amar o outro. Eu não consigo amar o outro se eu mesmo não me reconheço e não me amo. Mas como eu vou me amar se a minha vida é tão, tão dura? De uma solidão, de uma ansiedade, talvez de alguma dificuldade, até mesmo financeira nessa época. Mas quando você se permite se amar, se reconhecer e se permitir soltar e deixar sair toda a negatividade que você traz no seu corpo, na sua mente, você consegue sim ser feliz. Da forma que você está, do jeitinho que você está, aonde você está, não importa. Se você está num lugar, um lugar bom, um lugar menor, maior, se você está no Brasil, fora do Brasil, a cultura que você traz. Nós podemos ter esse equilíbrio, nem muito e nem pouco, ter uma qualidade de vida quando você trabalha a sua alma, o seu corpo e a sua mente. É utopia? Eu sempre digo isso para as pessoas que eu acompanho. É utopia? Talvez não. Nesse tempo de pandemia, é utopia? Depende se você quiser encarar. Depende como você quer levar, depende como você quer viver hoje essa pandemia. Vai passar? Em quanto tempo eu tenho que esperar? Em quanto tempo eu tenho que viver nessa dor, esperando passar essa pandemia? Não sabemos quando vai passar. Talvez
esse ano, talvez o ano que vem, mas a partir do momento que você se dá o direito de buscar esse equilíbrio, com pandemia, sem pandemia, você vai ter uma qualidade de vida e se permitir ser feliz, ter uma saúde corporal, mental e na alma. Vamos lá, Elaine? Ok, vamos lá, então. A primeira pergunta que nós temos aqui é de um acadêmico nosso, Luiz Antônio. Como manter o foco nos estudos em tempos de pandemia? E o Carlos também, acho que dá para juntar, do Alexandre Carlos, como no momento de isolamento com meus familiares, como desempenhar as minhas funções com qualidade, sendo que estou inserido num ambiente conturbado e hostil. Então, acho que dá para juntar essas duas questões. Sim, como vai manter o foco nos estudos com essa pandemia? Como estamos em casa, nós temos a liberdade de ambiente. Eu não estou condicionado, claro, a horário. Você vai preparar o seu ambiente onde você tem os seus estudos. Se você tem como você preparar esse ambiente, é interessante que você coloque algumas cores ou uma cor que você gosta no ambiente que você vai fazer o estudo. Por que a cor que você gosta? Ou algum objeto que você gosta? Quando você olha para algo que o teu inconsciente reconhece e acolhe a cor ou um objeto, te dá o condicionamento de aceitação. Se você tem como organizar esse ambiente dessa forma e você escrever a escrita, tá? Não no celular, nem você mentalizar, mas a escrita, você escrever lá. Um post, eu trabalho muito com a escrita. O horário onde você vai começar o estudo. Você vai estudar mais que uma hora? Não. Uma hora, o intervalo de 10 minutos, depois mais uma hora. Não sei qual a sua necessidade de horário de estudo, mas quando nós precisamos estudar 2 horas, 4 horas por dia, de hora em hora você dá um intervalo de 10 ou 15 minutos, porque a nossa mente ela precisa desfocar. É quando nós estamos viajando, porque acontece muito acidente, porque o motorista ele perde a concentração quando ele foca numa direção só. Por isso é importante quando nós precisamos ter horário de estudo, 1 hora, 10 minutos de intervalo. Esses 10 minutos de intervalo, você vai sair do seu ambiente de estudo. Se você tem uma casa, você vai sair fora da casa, numa varanda. Se você mora em apartamento, saia na sacada ou olha pela janela uma outra imagem que dá o comando a você de aceitação, não de um sofrimento, de um momento onde você leva para o teu subconsciente agora que você é condicionado àquele sofrimento. Então, a maneira de você ter foco no estudo é dessa forma, onde você arruma seu ambiente com uma cor que você gosta, não precisa mudar a decoração, põe um objeto ou algum tapete, alguma coisa que te leva a ter aceitação, principalmente com cores. Quando você for escrever seu cronograma de horário de estudo, escreva numa cor que também você tem aceitação. Ou coloca lá algum desenho, estou falando com criança, não é isso. Alguma coisa que vai te dar a aceitação daquele momento. A outra pergunta é como eu vou viver com esse momento onde eu tenho conflito familiar, é isso, né, Helene? Mais ou menos nessa linha, assim. Um ambiente hostil Hostil. é. Sim.
Eu não sei com quantas pessoas você convive nesse ambiente hostil. O silêncio é a melhor forma de você trabalhar o momento da hostilidade. A hostilidade, ela te causa, olha, você se sente maltratado, né? Dores no pescoço, nos ombros, nos braços. Então, quando você se sente maltratado, encurralado, nós dizemos assim, encurralado, você fica em silêncio. Fica em silêncio, releia faça uma leitura daquele momento. É importante que você saia também, eu sempre peço que saia do ambiente onde você se sente encurralado, maltratado. E o confrontamento neste momento vai te levar a umas dores emocionais, onde você depois não consegue retornar à harmonia. Então, quando você se sente encurralado, maltratado, fica em silêncio, respira, sempre respira, observa, olha, ouve novamente, tenta ouvir novamente a fala que te magoou e olha para aquela pessoa, dá as boas-vindas àquele momento hostil. Mas por que eu vou dar as boas-vindas àquele momento hostil? Sim, para que você solta e deixa sair todas as palavras que te machucaram, que te magoaram. Qual é o exercício para este momento? Vamos lá, quem fez essa pergunta e quem está conectado a essa live. É muito difícil você ficar em silêncio no momento em que a família está em conflito ou que você está sendo ofendido. Mas se você fazer essa respiração, você tem a oportunidade de ficar em silêncio ou de falar uma palavra, como nós dizemos, com sabedoria. Puxa seu ar. Segura. Conta até 4. 1, 2, 3, 4. Solta pela boca. Mais uma vez. Puxa seu ar. Segura. Conta até 4. E solta lentamente a sua respiração. Eu sei que tem pessoas que estão me questionando, como na hora do conflito, do grito, da briga, eu vou fazer essa respiração? Não tem condições, né? Você consegue, você dá conta. Você pode sim, tá? Então, quando você tem o comando corporal, quando você tem o comando sobre si mesmo, você consegue dominar aqueles que estão ao seu redor. Ok, Elaine? Ok. A Lohana tem uma pergunta para você, que ela teve há menos de um mês uma crise de ansiedade, ataque de pânico, ela achou que ia morrer, e ela tem muita lembrança desse momento, ela não consegue viver, não sabe como lidar com isso, e ela pergunta se ela deve buscar um psicólogo para como que ela consegue apagar este momento, né? E depois ela complementa dizendo que não é dor, mas sentir um vazio muito grande no peito também tem uma causa para isso. Então, juntando essas duas questões, e a Débora também traz uma questão nessa linha também. Então, contemplando essas duas. Sim, o pânico e a ansiedade, após ter esse sintoma corporal, ele traz esse vazio, essa solidão. É como se você tivesse algo aqui. É nessa parte, né? Estão fazendo a pergunta. É uma angústia, uma dor nessa parte do corpo, aqui no peito. É preciso ter um acompanhamento, é preciso saber de onde vem esse pânico, como eu abordei esse assunto lá no começo, da pré-infância, trazendo mais para a infância, talvez a gestação. Por isso a importância, se você tem como saber como foi
a sua história, né? Você consegue se entender melhor. Hoje, quando você sente esse pânico, esse medo, essa dor, essa solidão, você consegue entender melhor quando eu sei como eu fui na minha infância. Mas é importante que você tenha acompanhamento de um profissional, né? Onde você vai liberar esses traumas. Nós temos todos esses procedimentos, graças a Deus, né? Que nós conseguimos liberar esses traumas, conseguimos fazer com que a pessoa se sinta aliviada e não tenha mais esses ataques de pânico, ansiedade, né? Onde pode ter vindo lá da sua pré-infância, tá? Talvez você se sentiu abandonada, a mãe ou com quem você convivia na época, não porque quis, né? Talvez te deixou sozinha, abandonada, e você sentiu medo naquele momento quando criança. E hoje, quando você sente esse medo, esse pânico pela pandemia, você traz esse sintoma corporal, que dá esse aperto, essa angústia, tá? Eu vou passar exercício para vocês agora. Pode ser, Elaine? Pode sim, pode sim, pode Para sim. elas que me perguntaram sobre, fizeram essa pergunta, pode ser? Olha, Pode sim, fica à vocês vontade. estão me vendo? Aqui, ó, ok? Vocês vão massagear essa parte aqui, ó. Aqui nós estamos trabalhando já o nosso corpo, tá? Essa parte bem aqui do corpo, ó. Massageia e sentido horário. Se neste momento você que está me assistindo, você sente algum medo, uma ansiedade nessa parte do seu corpo, e se você, neste momento em que eu falo dessa ansiedade, desse medo, se você lembra do seu pai ou da sua mãe, você vai, se é do seu pai, você vai massagear o seu lado direito. Todo o nosso lado direito é o nosso lado paterno. Se você, neste momento que eu falo, você lembra da sua mãe, você vai massagear o seu lado esquerdo. O nosso lado esquerdo é o nosso lado materno, é o nosso lado feminino. Então, você que está aí assistindo, participando dessa live, se você lembra do seu pai, massageia seu lado direito. Se você lembra da sua mãe, massageia seu lado esquerdo, em sentido horário, bem nessa parte aqui do corpo. Esse exercício nós chamamos de TFT. São os pontos da acupuntura que nós trabalhamos com o toque dos dedos. Vamos lá. Você vai dizer assim: eu estou eliminando um sentimento de medo, de ansiedade. Por isso, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Repita essa fala por 3 vezes, tá? Eu estou eliminando um sentimento de medo, de pânico, por isso eu me amo e me aceito profundo e completamente. Repita por mais uma vez. Respira profundo. Percebeu o quanto que alivia essa parte do corpo? Então, quando nós nos reconhecemos, entendemos os sintomas, quando nós entendemos o nosso corpo, nós podemos trabalhar em casa mesmo com alguns exercícios. Erlaine? Eu não sei o seu tempo, Amélia, já são 20h30. Nós podemos fazer mais alguma pergunta? Você quer encerrar por aqui? Estamos por você. Sim. Como nós podemos depois fazer, Elaine, com essas perguntas que... Se nós pudermos encaminhar a você, nós encaminharemos aos alunos posteriormente, se for possível, sim, podemos fazer sim. Dessa forma? Podemos sim, podemos fazer dessa forma, tá? Ótimo.
Eu vou passar Irlane, tem uma pergunta da professora Madalena no chat. Ela está dizendo que tem muitas dores de cabeça, como resolver? Sim, mas é que nós temos o tempo limitado da Amélia, por isso que eu perguntei se ela responderia mais questões, porque tem outras anteriores a essa. Nós podemos encaminhar posteriormente, Amélia, Sim, podem sim. para não Pode atrasar fazer. você. Sim, sim. Eu posso passar o último exercício? Pode, fica à vontade. Muito bem. Aqueles que estão conosco, se você tem como um espaço onde você está, eu quero que você fique em pé, se é possível. Fique em pé. Faça uma reverência. Isso. Respira profundo. Diga comigo: eu honro e respeito todo o meu sistema familiar, meu pai e minha mãe, mas eu deixo com eles o que é deles. E nesse deixo com eles o que é deles, eu quero que você dê um passo para trás. E você vai lembrar algo negativo do teu sistema familiar, do seu pai ou da sua mãe, e vai dar um passo para trás, deixando, voltar uma sugestão, o medo. Dá mais um passo para trás e deixa a raiva. Dá mais um passo para trás e deixa um outro sentimento negativo que você quiser, que você pensar neste momento. São 3 passos para trás. Respira profundo. Dá um passo para frente e diga: eu sigo o meu caminho. Dá mais um passo para frente e diga: eu sigo a minha história. Mais um passo e diga: eu sigo o meu sistema. Respira profundo. Isso. Levanta a sua mão direita e diga o nome do seu pai, dizendo assim: eu sou. Fala o seu nome completo e diga o nome do seu pai. Levanta a sua mão esquerda e diga o nome completo da sua mãe. Baixe as 2 mãos e diga assim: eu estou aqui e eu me vejo. Mais uma vez, eu estou aqui e eu me vejo. Eu estou aqui e eu me vejo. Respira profundo. Faça uma reverência. Muito bem. Esse exercício você vai deixar com seu sistema familiar, com seu pai, com a sua mãe, a negatividade que você pode estar repetindo história desse sistema. Você pode até questionar, mas eu vou deixar algo ruim com meus pais? Não, mas você não precisa repetir a história negativa. Então, você vai deixar nesses passos para trás a negatividade que você pode estar trazendo de algum deles. Qualquer sentimento você pode deixar. Cada dia você pode deixar um sentimento negativo. Então, você vai deixando nesses passos e você vai ser você mesmo. Você vai seguir o teu caminho, você vai seguir a tua história, você vai seguir o teu sistema, honrando e respeitando seu pai, sua mãe, e agora você se vê. Agora você faz diferente. Agora você segue para ser uma pessoa equilibrada, feliz, ter um autocontrole, uma mente saudável, um corpo saudável, honrando e respeitando tudo como foi. Mas agora você faz diferente.
Pode ser assim? Ótimo, Amélia. Muito bom. Sementinhas plantadas, né? Agora, seguir em frente, né? Então, eu gostaria de, então, agradecer novamente e pedir para o professor Antônio que faça os agradecimentos finais. Aqui, agradecer imensamente aos coordenadores de curso, aos professores, aos acadêmicos e à comunidade que estão presentes. Professor Antônio. Bom, boa noite a todos. Então, primeiro, agradecer a Amélia pela excelente reflexão, uma live muito boa, pelo menos eu gostei muito e imagino que os demais também gostaram, né? Então, trouxe reflexões importantes que vai nos ajudar a superar, a viver da melhor forma esse novo momento que estamos vivendo todos nós. Medo, ansiedade e que faz parte do nosso dia a dia, mas a gente precisa ter sob controle, né? Agradecer aos professores envolvidos, a Erlaine, a professora Jane, o professor Narciso, os coordenadores, a professora Maria Aparecida e o Henrique, que também trabalharam nesse aspecto, a professora Madalena, que também está presente, aos nossos acadêmicos, né, aos nossos técnicos e toda a comunidade, né? Então, esse é o papel da faculdade, da universidade, de trazer importância para toda a sociedade que seja debatido nesse espaço. Então, eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade, espero ter vocês conosco em outras oportunidades, já que foi muito boa essa reflexões. Então, que a gente tenha oportunidade para mais pessoas ouvir e seja compartilhado com mais pessoas. Então, muito obrigado, professor Elaine, pela condução e Amélia pela discussão trazida. Tá? Então, também quero finalizar, né, este momento. Gratidão ao universo, a todos vocês que participaram dessa live, aos coordenadores, né, aos professores, que nós possamos, né, sempre estar compartilhando algo que nos faz bem e faz bem ao próximo. Muito obrigada, gratidão, e na próxima vez, com certeza, poderemos compartilhar mais conteúdo, mais exercícios. Eu trabalho muito com exercícios, não tanto com fala, mas com exercícios, né? Eu espero que eu possa contribuir com as perguntas, né? Respondendo as perguntas das pessoas que estão após, né, essa live, provavelmente amanhã, que nós possamos contribuir ao universo, ao mundo, né, ao planeta, com essa sementinha que cada um de nós, hoje nós compartilhamos, né? Cada um de nós temos algo a dar, a contribuir, né? O dar e o receber, e o equilíbrio. Gratidão a todos. Obrigada, Amélia, e gratidão é a melhor palavra mesmo. Muito obrigada por todos esses ensinamentos e por tudo que você representa para muitas pessoas e por essas sementinhas plantadas. Obrigada. Obrigada, um abraço. Uma boa noite a todos. Muito boa noite obrigada. a todos. Boa noite a todos. Jane, tem algum recado? Sim, não esqueçam de responder o questionário, né, para o seu certificado. Ele é um questionário extremamente curto, mas ali você também pode colocar alguma pergunta, outras lives que você quer que a faculdade possa contribuir. É muito importante a sua participação e só vai ter acesso a toda essa magia dessas lives que nós estamos preparando com tanto carinho a partir do momento que você responde o questionário. Muito obrigada, obrigada mesmo por todos.
Obrigada e boa noite a todos, um bom Dia dos Namorados e um bom final de semana. Essa live está sendo gravada, depois vai estar no nosso canal do YouTube. Se você perdeu algum exercício, é fácil de você rever e fazer novamente aí nesse nosso convívio. Obrigada. Boa noite a todos, muito obrigado. Vera, estou te vendo, Vera Mesquita, boa noite, obrigado pela presença. A minha irmã Eunice, lá de São Paulo, obrigado pela presença. A Daniela Chacon, todo mundo. Nosso abraço e nosso agradecimento. Júlio. Boa noite, Júnior. Boa noite, Jânio. O senhor está ao vivo no Vídeo Dourado. Vai ampliar para tirar uma foto aí, Jânio, no print? Nós já tiramos várias fotos. Já? Tá certo. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado. Abraço, abraço. Eu acho que é isso, né? Eunice, minha irmã, dá um tchauzinho aí para os outros desconhecer. Tchau, professora Erlaine, professora Denise. Tchau, Maria Aparecida, tchau, um abraço a todos. Eduardo. Tchau, tchau. Obrigada, Denise, pela presença. Adorei. Nossa, tchau, tchau. Bom. Estava ótimo. Parabéns. Parabéns. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Se cuidem. Isso, se cuidem. Se cuidem. Todos se cuidando. Obrigada. Abraço. Eu tenho que sair por último, que eu estou gravando. Tchau. Tchau. Tchau, Tó. Muita coisa de coach aí, viu? Gostei. Falando o meu apelido para todo mundo. Ai, Narciso! Como é que é? Como é que é o apelido? Revela aí os segredos. Segredos. É igual, a gente tem uma irmã, a Sueli, eu não consigo chamar ela de Sueli, é só Tata, é Tata. E o Narciso é Narciso, vai. Tchau. Tchau, boa noite. Gostei da matéria, gostei do conteúdo. Ontem eu tive uma sessão de coach e ela falou muita coisa que eu já ouvi ontem, mas é bom para reforçar e para a gente se sentir melhor e ir colocando em prática todo o aprendizado, não é? Muito bacana. Muito bom. Obrigada. Tchau, boa noite. A Cláudia Quadros não é a Cláudia Cantu, né? Tu não mandou para ela, né? É outra Cláudia. Vê se o pessoal vai saindo. Tá com o microfone ligado. Agora pode. É problema de BIOS. BIOS. Bicho ignorante operando o sistema. Já viu, né? Ai, gente. Tu salvou as questões, Jane? Eu salvei aqui. Salvei aqui também. A gravação fica tudo salvo, o chat também. Fica? Tá, legal. Fica. Tá bom, então eu vou sair, então. Então tá. Ficar, porque se eu sair, encerra.